Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Café Cultural. Hoje eu estou recebendo o ilustríssimo Wagner, o Bardo. Ele que é músico profissional, ele toca banjo, que é um instrumento com um timbre extremamente refinado, né? E ele tem um canal no YouTube, se chama Banjo 5 Cordas, e também é integrante da banda O Bardo e o Banjo. E aí, Bardo? Tudo Fala, bem? tudo bem? Fala, Lucas. Um prazer para mim estar aqui fazendo essa entrevista, podendo contar um pouquinho mais sobre esse instrumento incrível que é o banjo, né? E tocar um pouquinho aí para vocês. Acho que vai rolar um som aí e falar um pouquinho Sim. mais sobre esse banjo para as pessoas conhecerem mais. Olha, o prazer é todo meu, desde que eu vi o seu canal, já gostei muito. Além de você tocar muito o banjo, que é um instrumento, como eu disse, né, que o pessoal não conhece muito, eu gostaria que você quebrasse o pau aí, vai lá, manda um solinho aí, já vamos começar quebrando tudo aí pro pessoal que não conhece esse instrumento, já ter aquele primeiro contato e se apaixonar, né? Maravilha, vamos lá. Aí, qual é esse estilo de música que você está tocando? Esse estilo de música chama bluegrass, né? O banjo de 5 cordas ele ficou muito conhecido através desse estilo musical, que foi o bluegrass, né? Já era conhecido antes, né? O banjo tem uma história muito longa, inclusive lá no meu canal conto a história desse instrumento, né? Ele na verdade é um instrumento que nasceu na África, né? Isso não se tem exatamente a data de origem, mas ele foi parar nos Estados Unidos através dos escravos, né? Apesar de muita gente achar que o banjo desse formato aqui é um instrumento americano, na verdade ele é um instrumento que chegou com os escravos nos Estados Unidos e era tocado de outras formas e ele foi muito aperfeiçoado e foi crescendo, foi ganhando fama nos Estados Unidos, né? Principalmente no começo dos anos 1900, 1910 por aí. Ele se tornou um instrumento mais popular, por exemplo, que é um violão nos Estados Unidos, né? Muitas jazz bands, né, tocavam e muitas pessoas de música tradicional também, as músicas folclóricas, né? E o bluegrass ele é isso, ele é a releitura das músicas folclóricas nessa versão mais que puxa um pouquinho da música country, tocado com instrumentos, tocado rápido. E o banjo ficou conhecido dentro do bluegrass por causa de um cara chamado Earl Scruggs, que foi um dos grandes, um dos maior banjoísta, com certeza, de todos os tempos. Inclusive essa música que eu toquei é uma música dele, chama Flint Hill Special. E nada melhor do que começar com uma música dos caras que é considerado também não só o pai do banjo de 5 cordas, mas um dos pais do bluegrass, assim. Sim, sim. Não, é maravilhoso. Eu acho que não tem como uma pessoa, mesmo que nunca tenha ouvido falar do banjo, ouça um som desse, ouça um solo, um dedilhado desse, e não se apaixone. E você falou que o banjo ele veio da África. Eu mesmo jurava que era um instrumento americano, né? Mas a gente sabe como que o americano tem o poder de se apropriar das coisas, né? Tudo que vai pra lá. É uma grande história de apropriação cultural, o banjo, né? Isso é verdade. Vamos lá. E como é que você entrou? Como é que você pensou, cara, eu vou tocar banjo? Porque aqui no Brasil eu não conheço ninguém, eu até estudo numa escola de música, né? E não tem professor de banjo, não tem ninguém que toca. Como é que deu, que você teve a ideia, que você falou, cara, quer saber, eu vou tocar banjo agora? Eu já ouvia bastante música
Esse tipo de música, o Bluegrass, eu conheci através de uma banda chamada Race Dixie, que fazia releituras de clássicos do rock nessa versão Bluegrass, né? E a primeira vez que eu ouvi isso, um amigo meu me mandou e falou: nossa, olha essa versão do AC/DC sendo tocado com outros instrumentos, tal. Eu vi, eu fiquei louco, assim, porque eu não conseguia distinguir o som de nenhum dos instrumentos que tinha ali, sabe? E ali, logo de cara, um dos os instrumentos que eu mais gostei, assim, depois quando eu fui ver os vídeos deles tocando e tal, foi o banjo. Aí eu me apaixonei por esse instrumento. Isso foi lá em 2007, por aí. E naquela época, e inclusive hoje em dia, ainda é muito difícil você achar o banjo para vender no Brasil, para você conseguir comprar, né? Apesar de que hoje em dia tá um pouquinho mais fácil, mas naquela época você não achava, né? No Mercado Livre, eu não sei, nem lembro se já existia, mas não existia muito esse lance de você comprar pela internet, né? As pessoas ficavam meio ressabiadas, principalmente instrumento musical, que é uma coisa que você quer testar, você quer ver se tá tudo certinho e tudo mais, né? Isso mudou muito hoje em dia, mas naquela época a gente tinha essa precaução, assim, né? Então, quando eu tive a oportunidade de ver um banjo na minha frente e comprar, eu não deixei essa oportunidade passar. E aconteceu em 2010, quando eu fiz uma viagem para Europa e eu tava em Londres, e aí eu achei um banjo numa loja lá. E aí eu comprei e comecei a estudar, assim. Foi aí que eu comecei a, a estudar esse estilo de música mais a fundo, que é o bluegrass e tudo mais, né? E você achou muito material em português? Como é que você fez? Você teve aula? Como é que você fez para conhecer um instrumento e praticamente introduzir no Brasil, né? É um instrumento que a gente não vê por aí, né? Praticamente você não. Então, é uma coisa até engraçado, assim, dizer. Porque, por exemplo, você nunca tinha visto nenhum outro brasileiro tocando banjo, né? E na época que eu conheci o banjo, eu também nunca tinha visto nenhum outro brasileiro tocando banjo. E não sabia se existia material em português e tudo mais. Então, quando eu comprei, a minha principal referência eram vídeos americanos. O YouTube tava ganhando muita popularidade já, né? No começo dos anos 2010, aí, por aí. E já tinha muito conteúdo, né? Inclusive, você achava já muito conteúdo de banjo em inglês, né? Que é um problema aí pra muita gente. E foi através da internet também que eu acabei conhecendo outros banjoístas aqui no Brasil. Conheci banjoístas que estão aqui desde a década de 80, desde o finalzinho da década de 70, já tinha brasileiros tocando banjo aqui. É que a gente acaba não conhecendo, não tendo contato. Mas aí eu tive contato com essas pessoas e eles contam, né? Assim, hoje em dia, inclusive eu tenho um canal aí que fala sobre banjo em português, então eu tô trazendo muita dessas informações que eu fui aprendendo ao longo desses anos, né? Eu tenho a oportunidade hoje em dia de compartilhar isso da melhor forma possível. Mas Olha, eu vou deixar. Ah, desculpa. Eu quero falar, eu vou deixar o link do seu canal e da sua banda também na descrição do vídeo. E peço para que o pessoal do Café Cultural dê uma olhada e se inscreva lá, que vale muito a pena. Ah, maravilha. Então, e aí na época não existia assim material em português, mas aí eu conheci esse pessoal e foi até legal, porque eles contam, né, as histórias de como que eles aprendiam a tocar banjo, por exemplo, na década de 80, que não existia YouTube. Então o pessoal tinha que comprar as coisas, comprava por carta mesmo, sabe? Existia um jeito que você colocava os dólares numa carta e mandava lá para os Estados Unidos, para a empresa que publicava um livro, alguma coisa assim, eles mandavam um livro para vocês, tinha que esperar chegar, e ouvindo só através de vinil, né, fita cassete, e tendo que voltar o tempo inteiro para entender, porque você vê que é um instrumento que tem muita nota, né, para você entender nota por nota e destrinchar tudo isso, é um grande desafio se você não tem base para isso, né. Mesmo eu que já tocava outros instrumentos, eu tive muita dificuldade no banjo no começo, mas muita dificuldade mesmo. Durante quase 3 anos, assim, eu não consegui sair da estaca zero, sabe? E foi muito pela falta de não querer parar e imaginar que esse é um instrumento totalmente diferente, né? E isso é uma das coisas que eu tenho explicado hoje em dia, falo para meus alunos, falo muito lá no canal.
você tem que, mesmo que você já toque outro instrumento, já toque um violão, uma guitarra, você tem que olhar pro banjo como se ele fosse alguma coisa totalmente diferente, um instrumento que você nunca tocou na sua vida. Porque aí você vai entender a dinâmica dele e vai ficar muito mais fácil de você aprender e dominar essa linguagem dele. Você tinha dito, eu também não tinha visto outros brasileiros, mas depois eu fui dar uma pesquisada. O Chitãozinho ou o Chororó, um dos dois já usou banjo no show deles. Você já viu esse vídeo? Só que parece que a forma que ele toca é mais lenta, é diferente. No sertanejo brasileiro, você acha que tem alguma influência do banjo, do ukulele, desses outros instrumentos? Ou é um caso à parte, como ali do Chitãozinho e Chororó? Então, já viu, eu acho que, não sei se é o Chitãozinho ou o Chororó, mas já vi ele tocando. Inclusive eu conheço, não só ele toca, né, ele pega o instrumento e assume o instrumento numa parte do show, assim, sabe tocar. Mas como ele tem outro músico que toca com ele, que é o Marcelo Modesto, conheço ele, que ele é guitarrista e o banjoísta oficial também, que grava, faz as gravações no disco, então ele é esse cara que faz o banjo, né, no Chitãozinho e Chororó. Mas o banjo, ele realmente estava muito presente, assim. Teve uma época, hoje em dia o sertanejo é mais influenciado por outras vertentes musicais, né? Mas na década de 90, né? Acho que inclusive no final da década de 80, o sertanejo era muito influenciado pela música country norte-americana, né? E a música country norte-americana usa muito banjo, né? Então, se você ouvir, por exemplo, gravações da década de 90, de grandes clássicos, assim, festa de rodeio, você vai ver que tem um banjo lá gravado. O banjo era usado ali na gravação. Inclusive conheço o banjoísta, né? É legal tocar banjo por causa disso. Não são muitas pessoas, então você conhece praticamente todo mundo. Conheço o banjoísta que gravou também, fez a gravação dessa música e tantas outras músicas que ficaram super conhecidas aí no sertanejo. Sim. E a questão do nível de dificuldade, você acha que o banjo é muito mais difícil que um violão, que uma guitarra, ou é só diferente? Qual é a sua opinião a respeito? Então, durante muito tempo eu achei que era mais difícil, mas porque eu não tinha essa visão, né? Porque eu não tava tendo aquela humildade de olhar para o instrumento sem tentar entender ele com técnicas de outros instrumentos que eu já tocava, entendeu? Então, assim, na verdade ele é um instrumento como qualquer outro, ele tem a linguagem dele, ele tem a dificuldade. Qualquer instrumento é difícil de você aprender, exige que você se dedique, exige que você treine, estude, siga um passo a passo, né? Tem muita gente que fala, dá pra aprender a tocar banjo sozinho ou qualquer outro instrumento. Dá pra aprender sozinho pelos vídeos no YouTube, mas é muito mais fácil se você tiver alguém te dando um passo a passo. Faz isso primeiro, depois faz isso e vai seguindo esse caminho que é muito mais fácil você aprender. Então, assim, hoje em dia eu acredito que ele não é um instrumento mais difícil do que qualquer outro instrumento musical. Ele é um instrumento como qualquer outro e se você olhar para ele do jeito que tem que ser olhado, né? Se você, assim, olhar para entender a técnica, a linguagem, começar do zero, mesmo que você venha de outros instrumentos, eu tenho certeza que não vai ser difícil aprender. Tanto que eu tenho muitos alunos assim que começaram do absoluto zero, nunca tiveram contato com nenhum outro instrumento, nunca tocaram um instrumento musical e conseguiram começar a tocar o banjo e inclusive se aprimorar, até tocar outros instrumentos musicais depois a partir do banjo. Então acho que é possível sim. E como eu disse, basta você se dedicar, né? Você acha que existem alguns instrumentos que são mais fáceis que outros? Tipo assim, um instrumento fácil, um instrumento difícil? Ou você acha que a complexidade, o grau de dificuldade, se você quer ter um aprimoramento, é mais ou menos constante? Todo instrumento ali é a mesma dificuldade? Eu acredito que não exista um instrumento mais difícil do que outro. Eu acredito que existam técnicas e formas de tocar que são mais complexas do que outras, entendeu? Então, assim, você pode pegar o banjo e pegar uma palheta e ficar tocando ele como se fosse um violão, né? Você faz os acordes. Você
pode tocar desse jeito. Não é que você não está tocando banjo, você está tocando. Só que você não está entendendo a linguagem do instrumento e as possibilidades que dá para você fazer quando você conhece. Então, eu acho que não existe um instrumento que é mais fácil, porque até os que podem parecer mais fáceis, você pode fazer coisas muito complexas, né? Você vê hoje em dia uma galerinha tocando ukulele, que você fala, é um instrumento super facinho, pequenininho, tá? Você vê uns caras arrebentando, assim, ó, destruindo, fazendo coisas que você não consegue imaginar no ukulele. Então, é difícil fazer aquilo, entendeu? Não é que no ukulele é mais fácil, é que existem técnicas que são um pouquinho mais difíceis de você dominar e técnicas que são um pouco mais fáceis, mais intuitivas de você aprender. Sim. Agora eu gostaria de fazer a pergunta da noite para você. Você acha que existe dom para tocar música? Você acha que assim, você nasceu com um dom para tocar o banjo ou qualquer pessoa consegue? Basta ter muito empenho, muito estudo e muito esforço e dedicação. Eu não acredito, né, que existe uma predestinação musical, né? Eu acredito que todo mundo pode aprender a tocar, basta ter a dedicação, né? Todo instrumento, assim como qualquer outro hobby, qualquer outra profissão, qualquer coisa que você for fazer, ele exige a dedicação. O que eu acredito é que algumas pessoas, elas têm mais paixão, elas desenvolvem uma paixão maior por querer aprender aquilo. E por isso que às vezes elas conseguem aprender mais rápido, né? Do que outras pessoas. Não é porque ela tem um dom, é que ela quer tanto aquilo, ela tem uma paixão tão grande por aquilo que ela se dedica ao máximo para alcançar os objetivos dela ali, entendeu? Então o que eu acredito que é isso, eu acredito que todo mundo pode, né? Eu acho que você também não precisa ser um apaixonado por banjo para ter que aprender a tocar banjo, dá pra aprender devagar, no seu tempo. E o mais legal de tudo, eu acho que é você curtir o processo de aprender. Esse é o grande lance quando você está tentando aprender um instrumento musical. Qualquer instrumento musical, é você curtir o processo de aprender. Eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas elas não prestam atenção nisso, né? Elas querem olhar para o resultado final, né? Eu quero me ver tocando igual aquele cara ali e eu não vou me sentir feliz enquanto não alcançar aquilo. E quando na verdade ela tá perdendo toda a curtição que é você poder tocar a música devagarzinho, né? Você aprender a fazer bem devagarzinho com cada uma das técnicas. Então eu acho que o mais importante é você curtir o processo, assim. E é onde muitas pessoas erram, né? Então não existe dom. Olha, eu também não acredito em dom, e quando eu era criança, o meu irmão ele começou a tocar violão, e eu queria tocar um instrumento, só que aí diversas pessoas, não compra um instrumento, porque depois você não vai conseguir aprender, e o pessoal mistificava, falando que tinha dor, e é uma das coisas que eu me arrependo. Porque aos 30 anos eu comecei a estudar 2 instrumentos ao mesmo tempo. Eu comecei a fazer teclado, aí depois de 6 meses eu vi o saxofone, que eu frequentava uma escola de música, e, cara, eu vi o saxofone e falei, cara, eu tenho que tocar isso aí também. Aí até o professor falou, cara, eu vendo aula de música, então eu não vou falar para você não comprar, mas é loucura fazer 2 instrumentos. E acabou que assim, cara, aos trancos e barrancos você vai tirando, você vai pegando, e o instrumento ele virou meu hobby, cara. Eu, mesmo que não esteja tocando bem, algumas músicas ali eu já começo a fazer, e quando não tem nada para fazer, não tem nada mais divertido. O tédio, não existe tédio na minha vida mais. Basta pegar o instrumento que você não vai ficar sem ter o que fazer. Então essa foi a minha visão, e eu também não acredito muito no dom. E acho que essa mística de que existem pessoas com dom para a música me fez perder tempo. Eu podia estar um pouco mais avançado no instrumento e no estudo, né? Que na verdade a música é uma ciência. Eu enxergo a música não somente como arte, é uma arte, mas também é uma ciência. Tanto é que a gente tem cursos superiores de música e tem muitos estudos eruditos de música, né? Então, sim, é uma arte que caminha ali lado a lado com a ciência, porque tem todo um mar de conhecimento por trás, né? Sim. Muita gente fala, música é matemática, né? E é muito isso, assim.
o tempo, né? O tempo de você tocar as notas, tudo isso é a noção de intervalos e tudo isso é muita matemática, assim, e muita ciência, né, envolvida nisso tudo também, né? A diferença entre as notas, né? O quanto que uma corda soa e tudo mais. Tem muitas coisas muito interessantes, assim. Muita ciência por trás que a gente às vezes não presta atenção, né? Inclusive eu tenho um vídeo lá no canal, vou deixar aí, que chama Conheça o Banjo de 5 cordas, ou Como Funciona o Banjo de 5 cordas. E eu explico da onde começa o som, por onde que ele passa, qual que é o papel de cada uma dessas peças que tem aqui, e como elas constroem o som do instrumento. Olha, sabe como eu conheci seu canal? O YouTube é muito louco, né, cara? O algoritmo, eu comecei a pesquisar sobre uma banda que chama The Pattersons. Você já viu uma banda lá do Missouri? Uma banda de bluegrass mesmo. Aí eu olhava os vídeos deles, eu comecei a ver até algumas músicas, releituras que eles fizeram de rock, do nada. Aí o YouTube me recomendou lá, Banjo 5 cordas, e eu comecei a ver o seu canal. Então, é uma mulher que toca banjo lá, né? É uma banda, se eu não me engano, é uma banda familiar, assim. São entre irmãs, irmãos, primos, né? Nos Estados Unidos tem muito disso, né? As bandas de bluegrass, elas nascem ali na família mesmo, né? E lá o pai sempre ensina a molecada a tocar todos os instrumentos. Então tem o menino que toca banjo, também toca mandolim, toca violino, aí vai ensinando todo mundo e eles fazem a banda. Inclusive tem umas bandas aí de crianças tocando bluegrass que eu acho muito legal, assim. E é legal ver a criançadinha se dedicando, né, desde cedo aí a tocar os instrumentos. Eu acho muito, muito massa mesmo. Você pode tocar mais um aí pra gente? Posso, com certeza. Dar uma animada? Tô pensando aqui qual que eu vou tocar agora. Música autoral. Uma autoral? Você tem músicas suas que você tá estudando. Sim, tem uma música do Bar do Banjo que chama Aquela Mesma Estrada. Vou tocar só um pedacinho dela aqui, tá? Sim. De novo a mesma estrada, aquela mesma estrada que eu me encontrava 10 anos atrás. Minha mãe dizia não vá, meu pai nunca entenderá que eu cruzei a porta pra não voltar. Sair de casa sempre foi o meu destino, mas você cruzou meu coração, entrou no meu caminho e foi muito mais do que eu jamais tivera. Eu deixei pra trás tudo que eu era. De novo a mesma estrada, aquela mesma estrada que eu me encontrava 10 anos atrás. Minha mãe dizia não vá, meu pai nunca entenderá que eu cruzei a porta pra não voltar. Eu coloquei só no layout pro pessoal curtir mais o som, cara. É muito bom, é muito bonito o timbre desse instrumento, o diferenciado, né? Bem diferente, né, cara? Eu digo que hoje em dia eu sou um fanático pelo banjo, assim, eu larguei todos os outros instrumentos musicais, assim, eu tenho guitarra, tenho violão ainda, mas eu não toco, eles ficam paradinhos lá, até porque eu comecei a me dedicar mais ao banjo, e aí depois do Bar do Banjo tudo mudou bastante. Uma coisa bem legal que eu gostaria de falar para as pessoas aí, quando eu comecei a tocar no Brasil, eu não sabia que existiam outros banjoístas e mesmo que existiam pessoas que curtiam o som desse instrumento, né? E quando eu voltei lá da Inglaterra, uma coisa que eu vi por lá foi muitos artistas de rua, e eu tive muita vontade de fazer isso, assim, de ir pra rua e tocar. E aí eu falei, vou aprender algumas músicas de banjo, vou pra rua e vou tocar banjo na rua, né? Na época vi outro artista também lá de Nova York que pegava uma mala, que ele tinha uma mala de roupa dessas, sentava em cima, colocava um pedal de bumbo e ficava batendo ali. Então tinha a marcação do bumbo e tocando banjo, no meio da rua, assim, no meio da galera. Fiz a mesma coisa, fui na casa da minha avó, peguei uma mala antiga dela lá, um pedal de bumbo e fui tocar na Avenida Paulista.
E foi uma das experiências mais legais da minha vida, assim, musicalmente falando, sabe? Você entrar em contato com as pessoas que não te conhecem, que você não sabe qual vai ser a reação delas, né? Quando elas ouvirem o seu som, você tocando. Foi também uma das experiências. O primeiro dia que eu fui tocar, assim, foi uma coisa surreal, porque eu quase não consegui tirar o banjo do case, assim, sabe? Quando você fica com tanta vergonha, assim. Sim. Eu já tocava rock, já tinha subido no palco, já tinha tocado em barzinho, essas coisas assim. Mas tocar na rua foi uma experiência totalmente diferente, assim. E aí quando eu cheguei, eu lembro, foi na estação Vila Mariana, do metrô, uma uma descida de escada rolante, aí começava o acesso ali, naquele corredor eu tirei o banjo, a mala, bumbo e comecei a tocar, assim, tanto que eu nem olhava direito pra cima, assim, de tanta vergonha que eu tinha, com a cabeça meio abaixada, e quando eu olhei tinha umas pessoas olhando, assim, assustadas, né? E aí chegou uma pessoa e perguntou, nossa, que legal isso, como que eu te acho na internet? Aí depois, sabe quando você fala, nossa, que legal, as pessoas estão gostando, que legal. E foi assim que nasceu o Bar do Banjo. Foi dessa experiência de tocar nas ruas e foi tocando nas ruas, assim, direto. Foi das ruas pros palcos e depois pros festivais e tudo mais. Nossa, muito legal, muito legal. Inclusive, se você ainda não tem um vídeo assim no seu canal, eu acho que seria sensacional você falar, fazer um vídeo, né? Seria uma ideia legal Tem de alguns assistir bom. documentários. Se você pesquisar o Bar do Banjo, você vai ver que tem alguns documentários. Teve uma época que a TLC, acho que era algum canal de TV, fez um documentário, né? Não só com o Bar do Banjo, com outros artistas de rua também. Aí um dos episódios eles contam a história do Bar do Banjo e esse episódio tá disponível aí no canal do Bar do Banjo. Você entrar lá, você vai ver. Inclusive, se você pesquisar o Bar do Banjo, Avenida Paulista, você vai ver vídeo meu antigo lá, tocando sozinho. Eu vou deixar o link desse documentário na descrição, que o pessoal sai desse vídeo e já vai assistir o documentário. E se alguma das pessoas que está assistindo se interessar em fazer um curso, você também tem um curso, como é que eles fazem para te encontrar? Como é que funciona o curso? Eu gravei o curso, vai fazer agora 2 anos, né, que eu comecei a primeira turma efetivamente, foi em abril de 2019, né, e foi assim, eu já dava aulas via Skype, né, porque você tem muito banjoísta querendo aprender de outros estados, e às vezes o cara não acha alguém que ensina lá na cidade para fazer uma aula presencial e tudo mais. Então, eu comecei já desde 2017, 2018 a dar aulas online via Skype e tudo mais. E aí resolvi fazer esse curso online, né? O que é o curso online? O curso online é assim, já tá todo, o curso inteiro já tá todo gravado, um passo a passo do zero, né? Então eu peguei, é exatamente o passo a passo. Então eu vou te ensinar qual a postura que você tem que usar no banjo, quais são as peças, como afinar, como vestir as finger picks, como ler tablaturas, né, que são as partituras do banjo. Eu ensino tudo isso em aulas que estão totalmente online, então a pessoa ela compra o acesso ao curso, ela pode assistir essas aulas quando ela quiser, onde ela quiser, né? As aulas que eu fazia via Skype tinha esse problema que eu precisava estar aqui com você, igual a gente está fazendo aqui nesse momento. E às vezes não é tão boa assim, né? A internet, às vezes você não consegue, você tenta explicar, fica caindo energia, a iluminação é ruim, o cara não consegue entender. E o cara precisa estar ao mesmo tempo que você ali. E o principal, muitas vezes não fica gravada a aula, né? E ali já tá tudo gravado, então o cara assiste quando quiser. E o grande diferencial é que não é só isso, entendeu? O cara tem o meu acompanhamento durante todo o processo de aprendizagem. Então, ele tem meu contato ali, ele pode tirar dúvidas via WhatsApp. Tem a nossa comunidade de alunos também, então são vários alunos que estão todos os dias praticando, enviando vídeos, né? E toda semana eu lanço desafios para todo mundo. Então a gente tem uma comunidade de banjo bem engajada, que é uma das coisas mais legais assim do curso online, bem engajada. E você tem a possibilidade de ter esse meu acompanhamento, né? Durante todo o processo. Então, se teve uma dúvida, não está conseguindo fazer alguma coisa, quer uma dica, fala comigo e eu te indico qual caminho tomar. Então, eu acredito hoje em dia que os cursos online são a melhor forma de você aprender, assim, né? Lógico, precisa de ter um pouco de disciplina, né, para você estar ali, mas a gente vai tentando
criar esse engajamento com a comunidade, com os desafios. Então é uma coisa bem legal. Sim, tá aí uma oportunidade bem legal para quem quer entrar na música ou para quem já tem curiosidade a respeito do instrumento ou quer se aventurar também, né? Tá aí uma grande oportunidade. Eu peço que vocês entrem lá, deem uma olhada no curso do Bardo, que vale muito a pena. E a gente já está chegando no final, né, da nossa conversa, a gente até já estourou o tempo que a gente tinha combinado. E antes dos agradecimentos, eu gostaria que você mais uma vez tocasse um som aí, quebrasse tudo. Aí a gente volta para fazer um agradecimento, pode ser? Pode ser, com certeza. Então, beleza. Vou tocar mais uma do Earl Scruggs agora. Tá aí, muito bom. Essa música ela é americana, né? Que você. Sim, do mesmo cara, o Earl Scruggs lá. Ah, sim, que você falou dele. Ô, Bardo, então, cara, eu gostaria de te agradecer, cara. Foi sensacional a nossa conversa. Eu quero te falar que o canal Café Cultural vai sempre estar de portas abertas, né? Que a gente é um canal de cultura e música é uma das maiores representações culturais da humanidade. A gente não pode falar que é melhor nem pior que outras formas de representações artísticas e culturais, mas o nosso canal a gente valoriza muito a música, né? Porque a gente sabe da importância dessa cultura. E quero dizer também que foi um prazer te conhecer. Você é um cara extremamente bacana, humilde, dinâmico, né? E, cara, sempre que você quiser, velho, é só falar que o canal tá de portas abertas para você aqui. Valeu, Lucas. Eu que agradeço você, cara. Fiquei muito feliz de receber o convite, né? De um canal que não tem nada a ver com música, assim, querer conversar sobre música, eu acho que foi um convite muito legal. Sou muito grato a você por ter feito esse convite e fico muito feliz de poder ter participado, inclusive, do que eu puder também ajudar, né? Inclusive, eu acho que você ainda vai tocar banjo um dia, viu? Eu tô esperando você pra fazer umas aulas aí. Na verdade, eu já pensei nisso, cara. Eu já tive essa ideia. Só que, primeiro, eu tenho que ficar pelo menos mais 1 ano e meio com o saxofone, com o teclado, para me aventurar, porque eu tô aprendendo ainda, cara, 2 instrumentos, não é fácil isso. Você tem que dividir tempo, aí às vezes tem dia que você tem que escolher e tocar só com um, aí é complicado, mas no futuro, com certeza eu vou aparecer, sim. Maravilha, muito obrigado pela presença aí, e deixa o convite aí para todo mundo que quiser conhecer mais do banjo, entrar lá no meu canal, tem muito conteúdo lá, toda semana eu tô postando coisas novas. Tá bom, muito obrigado e um grande abraço. Valeu. Valeu.